Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Espaço Lugar Nenhum. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre tudo aquilo que não dá para a gente elaborar, sobre coisas do dia a dia que a gente não consegue conversar com outras pessoas. É um espaço que foi pensado para a gente poder desacelerar e relaxar um pouco. Aqui a ideia não é a gente agradar ninguém, não é a gente performar, não é a gente ser visto pelos olhos dos outros de maneira aprovável. Aqui a ideia é a gente conseguir se olhar com carinho, com amor, com aceitação e conseguir entender pelo menos os pontos que nos levam a sermos melhores para nós e para o nosso derredor. Então, se você está nessa jornada, muito bem-vindo. Nós estamos hoje iniciando o episódio 10 da primeira temporada. Na temporada 1, nós estamos falando sobre identidade, tudo aquilo que compõe o ser que eu sou. E a gente acabou descobrindo muitas coisas sobre isso, desde por que somos como somos, por que fazemos o que fazemos, por que pensamos como pensamos. E nessa pequena caminhada que a gente deu até chegar aqui no episódio 10, a gente acabou se deparando com um monte de situações onde a gente percebe que isso faz parte da minha identidade, mas isso não é o que eu sou e nem veio de mim. No decorrer da nossa vida, a gente é criado por pessoas, a gente tem contato com pessoas, a gente vive, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente sai, a gente faz um monte de coisa que nos levam a caminhos de conhecermos outras pessoas. E é aquilo, né? Todo mundo que vai deixa um pouquinho de si, todo mundo que vai leva um pouquinho da gente junto. E essa parada é muito real. Todo mundo que passa pela nossa vida deixa alguma coisa. E também leva alguma coisa. E dessas coisas todas que vão sendo deixadas e levadas, vão se formando as identidades. Não apenas uma, mas sim as nossas identidades. Nessa jornada, a gente também conseguiu descobrir que nós temos mais de uma identidade. Obviamente que nós temos aquela intrínseca, que são retalhos daquilo que a gente conseguiu somar no decorrer da vida e moldar essa armadura. E temos aquelas identidades que a gente utiliza no dia a dia, né? Por exemplo, no trabalho. A gente precisa de uma identidade para conviver com a galera do trabalho. Família. Às vezes você não é tão próximo ali da sua família, então quando você vai ter alguma confraternização com eles, você sabe o mood que você vai ter que operar para poder ter um sossego. E a gente entende que isso faz parte, que isso é normal, que isso é uma maneira que o nosso subconsciente e o nosso consciente também desenvolveram para que a gente consiga ter mais navegabilidade nessa vida. Mas ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta que facilita a navegabilidade na vida, ela é uma ferramenta que acaba deixando a gente muito confuso, porque no final das contas, aonde começa a minha pessoa e aonde termina o que o outro espera de mim e que eu estou inconscientemente performando para que o outro me aceite como eu sou. Porque eu não sou desse jeito. Eu estou fazendo isso para poder ser aceito por você. Sim, são muitas nuances. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ficar em si, novamente. No episódio número 9 a gente conversou um pouco sobre isso, eu trouxe algumas das ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, mas hoje a gente vai abordar o ficar em si por um outro caminho. Em alguns momentos, a gente tem facilidade em interpretar as coisas. Em outros momentos, a gente precisa de exemplificação para que as coisas sejam mais palatáveis. Por uma questão de convivência, uma questão de recorte social, uma questão do tempo que você está ouvindo isso aqui. Às vezes você está numa correria danada e tal, então você vai pegando fragmentos. E os fragmentos, no final, não fazem muito sentido. E aí você mistura junto com as tuas convivências, com os teus entendimentos, e acaba que não dá muita liga. Mas quando a gente traz um exemplo prático, fica mais fácil da gente conseguir arrastar isso para a nossa realidade. Porque daí a gente muda alguns pontos do exemplo e coloca na nossa realidade. Então hoje eu trouxe uma história de ficção, ou de seguidora, nunca saberemos, sobre o ficar em si. Bora para a história? A mulher que não parava. Ela acordava antes do despertador. Não porque ela queria, mas porque o corpo já vivia em estado de alerta. O celular era sempre a primeira coisa que tocava.
Mensagens, demandas, pessoas precisando dela a todo momento. E antes mesmo de abrir completamente os olhos, ela já precisava ser alguém. Boa mãe, boa profissional, boa presença, boa amiga, boa em sustentar tudo. Ela aprendeu a funcionar cansada, aprendeu a sorrir triste e a produzir no limite, a continuar mesmo quando já não conseguia mais. E o mais estranho é que ninguém percebia, porque ela fazia tudo certo. O nome dela era Clara. Clara começou a perceber uma coisa muito estranha. Ela já não lembrava mais do que ela gostava. Ela já não sabia mais o que fazia sentido para ela. O que ela queria, o que ela desejava além da sobrevivência cotidiana. Ela vivia ocupada demais para se ouvir. Toda vez que o silêncio aparecia, ela preenchia com tela, com trabalho, com barulho, com movimento. Ela não podia ficar sozinha consigo mesma. Porque ficar sozinha consigo mesma começou a parecer desconfortável demais. Afinal, ela era uma completa desconhecida para si mesma. Então é aquilo, né? Como é que eu vou ficar comigo se eu nem me conheço? Prefiro ir atrás de alguma outra coisa. Até que um dia, ela percebeu que não estava vivendo, ela estava apenas respondendo ao mundo ao redor, atendendo aos pedidos que lhe eram feitos. E a mudança dela não veio de uma maneira grandiosa, não foi um grande acontecimento. Não houve uma transformação mágica, ela só começou pequeno. Muito pequeno, tomar café sem o celular, andar sem música, sentar em silêncio em alguns minutos. E nisso começou a perceber o quanto tinha se abandonado, porque ficar em si não é para se encontrar. Na realidade, o ficar em si é só você parar de fugir de si mesmo. Parar de se preencher o tempo inteiro para então conseguir ouvir a voz que vem de dentro. E isso não era bonito, não era leve, não era inspirador o tempo todo. Às vezes é só desconforto mesmo. Então aqui a gente tem uma história que acredito que reflita muito da galera que está ouvindo esse episódio, sobre você atender às expectativas. Você está sempre disposta a atender às expectativas, você está sempre disponível, você está sempre com o seu coração aberto, com o seu ombro amigo disponível, com o seu peito ali, ó, tudo certo, pode deixar que a mãe desenrola. Só que nisso a gente vai se perdendo. Além da gente se perdendo, quando a gente mesmo não impõe limites, a gente abre para o outro, o que ele quiser fazer tá tudo certo. Porque se eu, que sou dona da minha vida e do meu tempo, não tenho regra para mim mesma, então a pessoa pode falar e fazer aquilo que ela quiser. E nisso a gente vai se encolhendo para caber nesses espaços. Boa filha, boa nora, boa namorada, boa esposa, boa mãe, boa amiga, boa ouvinte, boa profissional. E quando a gente tira todas essas camadas de boa, 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 aquilo que sobra a gente já não consegue mais entender se realmente é a gente ou se aquilo é uma sombra do que a gente montou para agradar os outros. E nunca foi fácil, principalmente para nós mulheres. De nós mulheres sempre foi esperado muitas coisas, mas sem o protagonismo. Se você para estudar um pouco de religião, por exemplo, você começa a ver que na pré-história Deus era mulher. As tribos, elas adoravam deusas, porque na concepção deles ali limitada, se a mulher dá a vida, porque era visto uma mulher engravidava e depois de um determinado tempo saía um ser humano de dentro daquela mulher, automaticamente a ligação de como é concebida a vida fica incutida para o sexo feminino. E com a evolução das coisas e a chegada da Era do Ferro, por exemplo, mudou esse papel. Então, aquilo que era foco com fertilidade, crescimento da comunidade, nutrição da comunidade, passou a ser a guerra, a disputa pelo espaço. E se eu preciso disputar um espaço e agir com violência, logo eu vou precisar de armas. E aí entra a questão da fabricação das ferramentas de ferro para ir para a batalha. E como as mulheres são as que carregam a vida e as que cuidam, porque depois que você tem um bebê, você fica um período em casa para cuidar, obviamente que os homens tomaram a frente para ir à guerra, e foi a partir daí que a visão do divino deixou de ser feminina e passou a ser construída em cima do masculino. Se você pega deuses antigos, você consegue perceber que esses deuses eles eram retratados sempre com armas, sempre muito fortes, sempre muito poderosos, porque se inverteu a balança.
A lei da natureza passou a ser a guerra e a conquista, logo a imagem e semelhança de Deus tem que ser do sexo masculino. Então, quando você é mulher, historicamente falando, você já tem vários papéis para você ocupar. Vários. Mesmo que você não seja mãe, mesmo que você não seja casada, vai ter um papel para você ocupar. Seja na área profissional, seja na área familiar, indiferente. A não ser que você seja uma eremita e more numa caverna ou numa montanha afastada, o pequeno ecossistema que rotaciona ao seu redor espera algumas posições de você, algumas movimentações de você. E isso te coloca num lugar de espera. Sempre vão esperar alguma coisa de você. E aqui entra a minha questão. Minhas ferramentas para eu conseguir desenvolver uma visão sobre mim, de quem que eu sou e o que eu gosto, e a partir daí começar a impor limites de até aqui tudo certo, daqui não passarás porque isso me incomoda. E porque me incomoda? Me fere, me desgasta, me desrespeita. Eu comecei a trabalhar muito isso quando eu comecei a escutar a voz da minha consciência, quando eu comecei a parar de escutar podcast, música, pegar um momento mesmo ali, ó, silêncio total. E deixar o pensamento devagar. Ele vai começar divagando pelas contas, pelos problemas, pelas brigas, pelas questões, pelas pessoas que você desapontou. Mas em algum momento você vai conseguir achar um ruído branco. Pode demorar um pouquinho. No começo, para quem não está acostumado, demora um pouquinho. E a partir desse ruído branco, você começa a se auto-questionar de, pô, para que tudo isso? Por que eu tô aqui? Quem sou eu diante do todo do universo? E essas perguntas vão te fazendo se auto-questionar coisas e você mesmo vai começando a se responder. Coisas que tinham deixado passar, sabe? Coisas batidas. Ai, fulano de tal fez isso e me incomodou, mas eu deixei pra lá. Mas por que eu deixei pra lá? E por que me incomodou? Foi fulano que fez alguma coisa ou foi alguma coisa que fulano fez que eu interpretei de maneira errada, traduzi isso na minha cabeça e tomei como verdade? É muito difícil, gente. É muito difícil. Nós somos pessoas vivendo pela primeira vez. Esse dia é único, eu não tenho como repetir as coisas e a gente vai aprendendo pela experimentação e pelo modo empírico. Mas ao mesmo tempo é exigido da gente uma maestria em viver enorme. Você tem que estar sempre disposto, disponível, bem-humorado, sabe? Ser sempre uma pessoa que acolhe, que escuta, que abraça. E você não faz isso para você mesmo. Então, inverter essa moeda e a mesma atenção que você despende para o problema dos outros, você despender para os teus problemas também. Ah, mas meus problemas são pequenos, mas são seus. E só você vai poder resolvê-los. Ou você vai ficar empurrando a tua vida com a barriga para deixar os outros felizes e agradar a vista alheia até quando? Essa vida aqui tem prazo de validade. Enquanto a gente está aqui trocando essa ideia, e eu sei que você está aí pensando sobre a existência e tudo que há nela, o tempo está passando. Então, faça como a Clara. Pequenas atitudes diariamente vão te auxiliar a encontrar em você as respostas que você precisa e pesquisa. Essas coisas que você busca no mundo, nos outros, nas outras relações, nas outras conversas, nas outras pessoas, elas podem vir de você. Hoje a gente vive um momento que todo mundo fala muito sobre como que a gente pode, como coletivo, sermos melhores. Concordo. Eu acho que uma andorinha só realmente não faz verão e nós precisamos nos unir. Tanto que eu adoro coletivos. Logo, logo teremos um coletivo aqui do Lugar Nenhum. Porém, antes de eu ser coletivo, eu preciso me perguntar: eu sou bom sozinho? Ou eu preciso conviver com as pessoas para calar a voz maluca da minha cabeça que nem eu suporto? E aí eu replico isso nas relações que eu tenho e eu nem vejo. E aí eu sou um lixo com as pessoas e comigo. Querido, são muitas nuances, são muitas coisas a serem conversadas e muitas coisas a serem reavaliadas. E a gente não é ensinado desde pequeno a fazer esses questionamentos. Quantos de vocês já ouviram da mãe ou do pai ou de alguém que te criou? Você tá sendo uma boa pessoa pro derredor? Ou você tá pensando só no seu umbigo? São raras as vezes que esse tipo de questionamento é feito pra gente.
E aí a gente precisa, hoje, mais do que nunca, arrumar as nossas próprias questões. Não dá para solucionar. Os problemas vão continuar acontecendo. Se arruma de um lado, desarruma do outro, e isso se chama vida. A vida consiste em problemas que nós precisamos resolver. Ai, nossa, que catastrofista. Não, é a realidade. Nós temos um problema, a gente resolve. A gente chegou até aqui resolvendo o problema. Alguém sentiu frio, foi lá e fez o fogo. Alguém falou, pô, acho que dá pra comer aquele bicho. E se a gente jogasse aquela carne do bicho em cima desse troço aqui? E assim a gente conseguiu começar a comer carne, porque a gente levou isso pro fogo e resolveu um problema de alimentação. Isso, ó, falando de muitos milhões de anos. E assim a gente vai indo. Hoje a gente tá aí arranjando problema onde não tem, para arranjar solução onde não tem, para vender a solução para essas pessoas, mas tudo bem, tudo certo. Até aí, a gente tá falando aqui de um problema pessoal, não do derredor, mas pessoal. Você tem um problema e você precisa resolver. E aqui o convite é: pare de buscar a resposta lá fora. Pare de buscar a resposta em outras pessoas. Pare de buscar a resposta de maneira aleatória. Comece por você. Você pode até buscar as respostas fora de você, mas antes de buscar fora de você, você precisa conversar consigo mesmo para saber quais são os caminhos que você vai percorrer para ir atrás dessa resposta. E para finalizar esse episódio, que ficou mais rapidinho, a pergunta é: qual foi a última vez que você se ouviu? Qual foi a última vez que você se ouviu? E para quem tá curtindo, tá gostando dos conteúdos aqui do Pod, eu te convido a conhecer as minhas outras redes. É só você pesquisar Aquela Dai no Substack, no Instagram e no TikTok. E para escutar o podcast, para acompanhar o podcast, tem no Spotify, no YouTube e no Substack. Lugar nenhum. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça de se acolher. A mesma atenção que você dá para um amigo seu aflito que vem buscando colo, você tem que dar para você também. Seja seu próprio amigo. Se acolha com o mesmo amor que você acolhe a quem você ama. Beijo, tchau, tchau. Ó nós na sala do fundo. E aí, galera? Bom, queridos, estamos gravando numa quinta. Já era para eu ter gravado, mas reuniões, as correrias eu não consegui. E hoje, por muito pouco, eu não gravei. Aconteceram algumas coisas pela manhã, me deixaram meio baqueadas, mas vamos lá. E eu gosto de trazer isso aqui, quando eu falo na sala dos fundos, porque a gente costuma ver a vida dos outros e ver as coisas dando certo. Olha, ela lançou um podcast, olha, ela lançou uma loja, olha, ela lançou uma marca, olha, ela tá viajando. Só que para acontecer as coisas, a gente tem movimentação. A não ser que você seja um herdeiro, aí é outros 500. Mas se você for do corre proletariado, pessoa que faz acontecer, antes da coisa linda nascer, tem um trabalho ferrado. E eu gosto muito de trazer isso para cá para motivar outras pessoas também. Os seus problemas, eles vão continuar aparecendo. A sua vida vai continuar sendo difícil. As pessoas que você espera apoio, elas vão continuar faltando com você em alguns momentos. Outras pessoas que você nem espera o apoio, são as pessoas que vão levantar para te aplaudir. Mas só se você fizer. Então dá um jeitinho, cara. Não deixe, não se abandone. Não se abandone. Quando eu desenhei o podcast, eu pensei muito em conteúdos que fossem ricos. Ricos mesmo. Por que eu digo ricos? São conteúdos que podem ajudar de maneira temporal por uma frase. Por uma frase. Eu já tive um outro projeto chamado Menina Veneno, Sabor Tequila, que durou bastante tempo. E a proposta dele era falar sobre o universo feminino alternativo e ele funcionou muito bem até um determinado momento, onde eu precisei migrar para uma nova faceta, uma nova identidade. E o projeto já nasceu com esse intuito também. Na época, eu não tinha grana para fazer terapia e tudo mais, eu tava passando um momento muito fodido de vida, mas muito fodido. E aí as páginas no Facebook estavam muito em alta e a gente estava saindo do Orkut, migrando pro Face. E aí eu resolvi criar, né, um projeto onde eu pudesse compartilhar coisas que eu gostaria de ler. A ideia era a seguinte: num dia de merda, o que eu poderia ler que me faria bem? E foi assim que nasceu Menina Veneno e durou. Teve Instagram, teve YouTube, teve página, teve blog, fiz evento, fui em lugares incríveis, conheci pessoas incríveis.
e com medo, sem saber fazer. Deu merda, deu muita merda. E a gente vai arrumando. A questão é, se arrisca. Se arrisca. A aposta é alta, tá tudo bem, cara. Se joga e vai. O máximo que pode acontecer é você ter que refazer tudo de novo. Entende? Analisa direitinho e pensa assim: eu tenho tal plano para fazer. Qual que é o pior cenário que pode acontecer? X. Beleza, já vou começar a me cercar para esse cenário não acontecer. Se der uma merda, que dê uma merda menor, mas esse aqui não vai dar. E assim você vai andando com as suas coisas, porque o mundo não vai esperar. As pessoas elas não vão esperar você ficar bem para vir te metralhar, os problemas não vão esperar você ficar bem para acontecerem. O mundo não vai esperar, vai tudo acontecendo enquanto você está vivendo. Quer um exemplo prático? A época da pandemia. Você estava vivendo tua vida ali ó, loucamente quando foi Doneida, tava todo mundo dentro de casa, uma caralhada de gente desempregada e muita gente já não tá mais com a gente desde a pandemia por conta daquilo. Olha que mudança de ares, de tudo, absurdo. E a gente saiu da pandemia naquela época falando, vamos ser pessoas melhores. E não nos tornamos pessoas melhores. Pelo menos a minha concepção é, a gente tá igual ou pior do que antes da pandemia. Então, entra aqui o ponto. É só você com você mesmo. Se você tiver sorte de encontrar pessoas para você trocar nessa jornada, dê valor. A gente é ensinado a lamuriar e eu vou lamuriar agora. Acabou de tocar um alarme, eu tive que mexer ali na parada, então deve ter desfocado aqui o quadro, mas eu vou terminar a sala dos fundos hoje por aqui. Vou deixar esse bate-papo. Nada é fácil, gente. Nada é fácil. Não ache que porque a pessoa posta coisas luxuosas, coisas legais, viagens e frases motivacionais, que ela vive uma vida de luxo. A diferença é a maneira como eu vou querer documentar a minha vida. Eu posso querer documentá-la da maneira que eu quiser. Eu posso estar vivendo um puto inferno, mas se eu quiser romantizar o meu inferno e postar, eu posso. E ainda assim eu também posso me sentir cansada do inferno que estou vivendo. Entende? A vida é nossa e a gente faz dela o que a gente quer. A questão é tomar as rédeas da situação e viver a vida pela gente, não pelo que as pessoas esperam que nós vivamos. Um beijinho aqui da sala dos fundos. E não esquece que no próximo episódio tem uma revelação bombástica. E eu prometo que eu vou vir com uma energia mais alto astral. É que hoje eu tô assim, gente. Se eu pudesse, meu dinheiro desce. Eu pagava alguém pra gravar, brincadeira. Não, mas eu deveria ter gravado antes. É isso, beijo. Fui!